Noádia e Suzane, boa noite, minhas queridas. Boa Como vocês noite. estão? Estamos bem, né, Noádia? Ótimas. Felizes. Meninas, olha, eu quero começar aqui. Antes de eu pedir para vocês a indelicadeza de vocês se apresentarem, que eu sempre cometo essa indelicadeza, eu queria falar uma coisa. Suzane e Noádia, sábado a gente vai se ver pessoalmente, não? Vamos. Aonde? Vamos nos encontrar. Onde? Ipanema, no evento que a Selbra vai produzir, que você vai estar presente, né? A gente vai se encontrar lá, que vai ser maravilhoso. Quem não conhece Marcelo ao vivo e a cores, vai, hein, gente? Aproveita. Mas é só eu? Esse convite é só para mim? Não, não é para todo mundo. Olha, e quanto é que é para entrar lá? Quanto então, é que é? Eu vou falar o seguinte, a Selbra RJ, junto ao CEBAM, a gente vai promover um evento que já criou uma marca, chama-se Sem Glúten, Sem Limite, onde a gente leva expositores que são parceiros da Selbra RJ, fazem comidas deliciosas e vão estar lá junto com a gente, e vamos colocar também algumas palestras para a gente interagir, tirar dúvidas. Vai ser um evento muito legal. Vai ser dia 30, sábado, começa às 9h30 da manhã, em Ipanema, no 540 ali da Visconde de Pirajá, no CEBAM, o Centro Brasileiro de Apoio Nutricional, que aí depois a Noádia fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente está esperando. Mas deixa eu entender. Deixa eu entender. Ô, Suzane, sábado agora, dia 30. Exatamente. Começa às 9h da manhã. 9h30. E quanto é a entrada? Entrada é gratuita. Entrada no gratuita. Link da nossa, isso. No link da bio tem ali para a pessoa se inscrever, tá? Não paga nada, nem para entrar, nem para participar das palestras, tá? E o que vai ter lá? Além das palestras? Nossa, tem comidinha? Vai ter comidinhas maravilhosas, vai ter Suzane Gluten Free, vai ter cozinha crunch, vai ter saladinhas, vão ter doces, pães, bolos. É para a pessoa sair carregada lá, não come, vai em jejum. Mas degustar, né? Vão degustar também, experimentar as delícias. Tem a degustação, que é importante. Sim. Mas tem glúten? Vai ter glúten lá? Vai ter glúten? Sem glúten, sem limites. Sem glúten, zero glúten. Zero glúten, zero leite e low carb também. É porque eu sempre escuto, Suzane, eu não esqueci que vocês têm que se apresentar, não, mas eu sempre escuto assim, mas no Rio de Janeiro, quem não come glúten não tem lugar para comer, aí vai ter, então, uma Disneylândia lá. Vai ter um paraíso, em pleno coração de Ipanema, a pessoa vai ter um sábado diferente, e eu até deixo esse convite para os familiares também. Né? Criança pode? Tem comida de criança lá? Vai. Vai ter brigadeiro também para quem tem intolerância ao açúcar. Bolo, vai ter bolo lá? Vai ter bolo? Tem de tudo, Marcelo. Olha, tem tudo. Então pode levar todo mundo e é de graça. É de graça, leva a família inteira. Leva a família inteira. E as palestras também vão ser bem legais, porque vai ter um psicoterapeuta para falar um pouco sobre essa coisa, né, de quando você se descobre com alguma restrição alimentar, né? Aí ele vai falar sobre essas camadas da personalidade, a quarta camada, que eu acho que vai ser bem legal. E vai ter também a chefe Ana Ribeiro, e por acaso vai ter um chefe, sabe, gente, né, Noádia? Famoso. Marcelo Horta vai estar com a gente. Famosa é a Ana Ribeiro. Ana Ribeiro, se estiver nos ouvindo, já tem convite para ir na minha casa cozinhar comigo, porque eu sou fã demais dela. Não, ela é demais. Suzane, se apresente então, já que a gente já falou da oportunidade imperdível do final de semana, agora, por favor, se apresente. A gente esqueceu do chocolateiro também, que vai ter. Tem um chefe de chocolate, vai falar sobre chocolate, a Ketzel vai falar sobre... Ih, gente, vai ter muita coisa boa. Olha só. Chocolate é uma coisa que ninguém gosta, não, eu acho. Eu falo muito, então tem que parar um pouquinho. Só vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Suzane. Atualmente eu sou a presidente da Associação dos Celíacos do Brasil, Seção Rio de Janeiro. E faço esse trabalho voluntário
para a causa celíaca, né? Então, junto com nossos parceiros, né? Que graças a Deus a gente está conseguindo, com esse trabalho que a Célbra está fazendo junto ao CEBAM, uma visibilidade para a nossa causa, né? E a gente acredita que isso é só o começo de parcerias, o começo de um movimento muito bacana no Rio. Gente, a gente mora no Rio de Janeiro, vamos combinar, né? Cidade maravilhosa, turística, tudo de bom. E eu recebo pessoas que vêm do mundo e do Brasil perguntando, Suzane, eu estou indo para o Rio de Janeiro, onde eu como? Aí eu fico assim, meu Deus, vamos resolver isso, né? Vamos embora. É isso. Por favor, faça as honras. Quem é essa moça bonita e simpática que apareceu na minha live aqui? Por favor. Eu sou Noádia, né? Sou nutricionista, sou diretora do Centro Brasileiro de Apoio Nutricional, que é o CEBAM, e sou consultora técnica da Associação dos Celíacos do Rio de Janeiro. Já venho nessa luta, né, com relação à melhoria, né, da qualidade de vida dos celíacos há muitos anos. Acredito que já vai fazer o quê? Quase uns 19 anos nessa história, quase 20. E tem muitas histórias, né? Então, é uma história de convivendo com pessoas que têm restrições ao glúten. E venho batalhando para sempre estar trazendo novidades, trazendo pesquisas atuais dentro da área. Sou responsável pelo evento COINE, que é o Congresso Internacional de Nutrição Especializada e Expo Sem Glúten, e o RENAI, que fala sobre as alergias alimentares e também essa questão da condição, né, do trigo, né, de outras condições sem ser a doença celíaca. Então é isso, eu venho trazendo sempre, organizando eventos, sendo parceira da Célbra, né, Suzane? E a gente, acho que juntos a gente sempre torna-se, né, muito mais fortes, né, e as coisas funcionam e se concretizam graças a essa união, essa força, essa parceria e todo mundo trabalhando por um objetivo que a gente sabe que é a qualidade de vida das pessoas que não podem comer glúten, né, de uma certa forma. Ô, Nádia, aproveitar que a Suzane fala muito, que ela parou de falar, então, deixa eu te fazer uma pergunta. O CEBAM e o que é a Célbra. Mas qual a função de cada um desses? É a mesma coisa? É separado? Para que serve cada um deles? Você responde, Noádia? Noádia. A gente gosta... Vai, Noádia. Suzane já fala normalmente, então tem que deixar a Noádia falar um pouco. Então, o CEBAM é um Centro Brasileiro de Apoio Nutricional, né? Já se fala, já resume só no nome. Uhum. E é uma empresa que nós somos nutricionistas, tem médicos na equipe, fisioterapeutas, e a gente tenta buscar qualidade de vida para as pessoas que precisam ou seja, a nutrição é necessária para todo mundo, né? Sendo que a gente vai dando apoio nutricional, tentando ajudar de uma certa forma, e realizando cursos, eventos, né? Congressos. E é isso, o CEBAM está para ajudar dentro dessa área da nutrição, apoiar e realizar eventos para as pessoas que necessitam entender melhor sobre a ciência da nutrição e tudo ligado à nutrição. E a Célbra, Noádia? Eu sei que a Suzane está doida para falar, mas e a Célbra? Qual é o papel da Célbra nessa história? A Célbra é uma associação, né, dos celíacos. No caso, existem várias Célbras no Brasil. A Célbra do Rio de Janeiro, ela é uma sede que tem no Rio de Janeiro, graças, né, ou seja, essa construção que vem crescendo cada vez mais. E essa associação, ela apoia os celíacos, ela acolhe o celíaco e também acolhe as pessoas com as outras condições relacionadas ao glúten. Não só o celíaco, mas pessoas com sensibilidade ao glúten não celíacas, pessoas com alergia ao trigo, pessoas que têm uma certa, assim, que em algum momento ela teve problema com glúten, aí procura a Célbra e nós apoiamos e acolhemos e damos apoio e conhecimento, né? Trazer essa coisa do acolhimento é muito importante. Então, acho que é o papel principal da Célbra esse, né, Suzane? A gente vê como... Agora eu vou perguntar para a Suzane. Suzane,
Eu não sou celíaco, pelo menos até onde eu sei. Eu já tenho minhas dúvidas, mas até onde eu lembro, eu não sou celíaco. Mas eu não posso com glúten, é fato. Eu Uhum. passo muito mal. A Célula me ajuda em algo? Sim. Isso aí a Célula tem as metas, né? E dentre elas, por exemplo, no meu caso, quando eu fui diagnosticada, o meu médico ele foi de uma consciência. Isso em 2007, e ele falou: Suzane, você é celíaca, procura a Célula. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, é isso que a Noádico falou. Apoiar os celíacos, ajudar na dieta, orientar contra a contaminação, como pode o celíaco. Porque assim, é muito difícil para... A Noádia, olha só, gente, eu sou puxa-saco, vou falar da Noádia. Se não fosse ela aqui no Rio de Janeiro, acho que a gente não faria metade do que a gente faz. Ela e a Sara, que eu não vou deixar também de dizer que a Sara é uma menina que voluntária da Célula, que tudo que essas artes maravilhosas, tudo é ela que vem nos ajudando, que somos voluntários, não ganhamos nada, mas a gente está aqui para isso, para a gente acolher. Tem muita gente, Marcelo, sendo diagnosticada, a gente tem visto isso, assim, sabe? Eu vejo cada vez crescendo mais, as pessoas estão muito perdidas, e a Célula está aqui para isso. Agora, eu preciso que as pessoas participem, quando a gente convocar, venham participar, porque é importante isso para nós, né? Tanto para quem, é porque você vai interagir. A gente tem várias experiências lindas de familiares que não entendiam a condição daquela pessoa da família e depois virou uma coisa, sabe? Um respeito, parar as brincadeiras, porque existe isso. Então, a Célula, o papel da Célula é esse, né? Não só esse, mas como nós somos uma associação constituída, buscar políticas públicas para que a gente possa ter uma condição melhor. Porque, ok, a gente faz os eventos, é muito legal, a gente conhece as pessoas, mas a gente precisa muito mais do que isso, tá? Porque se as coisas não mudarem em termos de políticas públicas, também as coisas não vão acontecer. Então, a gente precisa disso, uma mobilização. A Célula ganhou um prêmio de utilidade pública em Petrópolis, porque somos uma empresa, uma associação sem fins lucrativos. Então, isso dá uma visibilidade muito bacana para a nossa causa. Então, assim, a gente precisa que as pessoas entendam o papel da associação, tá? Que exatamente isso. Então, a gente precisa que as pessoas se mobilizem, se aproximem da associação. Lógico, cada um aqui tem sua vida, né? Noad é profissional, eu também tenho minha empresa, mas a gente gasta o nosso tempo para isso, tá? Então, esses eventos são oportunidades, eu vejo assim, né? Quantas empresas, Marcelo, tiveram que fechar as portas? Porque o mercado sem glúten é um mercado difícil, não é fácil. Se a gente não fizer isso, não trouxer esses empresários para perto da gente não vai conseguir, entendeu? Mas eu Então, sempre escuto isso, Suzane, desculpa te interromper, Tá. eu sempre escuto isso. Eu não como trigo. O que me parece, o que eu escuto é assim, eu não como trigo, eu não consumo glúten. Uhum. Em São Paulo existem boas opções, mas o Rio de Janeiro é uma desgraça. É verdade isso? Tá melhorando. Tá? A gente já está vendo alguns espaços assim inclusivos que são bem legais. Mas o que eu penso é que não deveria ser só o espaço inclusivo, porque é muito difícil uma empresa se manter só com essa dieta, né, Melade? A gente sabe que é difícil. Então, o que a gente pensa é criar condições para esses empresários, restaurantes, hotéis, consigam atender uma pessoa com essa necessidade de forma correta, entendeu? Porque você não vai ficar numa bolha, né? Vamos falar, eu estou isolada, não vou mais para lugar nenhum. Eu quero viajar, eu quero ir num restaurante com a minha família, eu quero comer ali uma pizza, eu quero... E trazer isso, esse movimento, que lá fora já existe isso, né? Aqui para o nosso país, para a gente ter essa condição de estar com todo mundo, sem estar junto e sem estar separado, entendeu? Então, eu acho que nosso papel também é esse, sabe? Mas aí Suzane, eu escuto assim, mas esse povo do sem glúten é tão chato. E aí
agora você está falando que o povo do Sem Glúten vai sentar comigo no restaurante. Vai, mas vai encher de perguntas, né? O que a gente pede, assim, eu como presidente da Celbra, eu acho que também já é um pouco do meu perfil, eu gosto de ser delicada na minha abordagem. Então, ninguém é obrigado a saber, né? Eu que tenho que informar. Mas eu preciso que essas pessoas tenham simpatia por mim, não antipatia, porque a gente percebe que fica mais fácil a pessoa falar não vou mexer com esse povo não, que eles são muito chatos. Depois passa a mão aqui e vai dizer que foi aqui. Então, assim, é uma abordagem mais delicada, porque as pessoas querem ajudar, é porque elas não entendem ainda. Exatamente. Muita gente não sabe. Eu tenho, Suzane, 25 mil alunos. Desses 25 mil alunos, tem um tanto de gente que vende. E eles não, assim, parte do treinamento deles é explicar como é uma cozinha branca, como é uma cozinha limpa, sem contaminação. Porque as pessoas, elas têm boas intenções, mas elas não sabem mesmo, porque essa informação não é uma informação óbvia. Aí no Se você já pode falar. A gente vai no Google procurar lá como montar uma cozinha sem glúten, você tem que peneirar essa informação, porque não é uma coisa fácil de encontrar, porque é um mercado relativamente novo, né? Fala um pouquinho. Eu até vi agora uma pergunta. Não conheço nenhum restaurante sem glúten. Pode citar algum? Bom, entre no site Passaporte Sem Glúten, lá está cheio de informações. É passaportesemgluten.com.br, não é isso? Não, é passaportesemgluten.com. Então, eu vou escrever aqui, peraí, vou deixar salvo para o pessoal aqui. Passaporte sem glúten.com. Eu vou deixar salvo o meu aqui, ó. Para quem não viu, olha só, o passaporte aqui. Ele é físico, se a pessoa preferir, ou pode ser também virtual, né? Chega lá e apresenta. E é gratuita. Para ter essa carteirinha não precisa pagar nada. Olha que legal. Olha que legal. E essa carteirinha, Suzane, ela serve para quê? Descontos. O celíaco, é para o celíaco, tá? Não é para o acompanhante. Eu vou num restaurante que está cadastrado no site do passaporte, que me dá 10% de desconto. Na hora que eu for pagar a conta, eu apresento o meu passaporte e a loja me dá desconto no que eu consumir. Eu tenho até um vídeo que nós fizemos, está lá na Celbra. Quem quiser seguir o @CelbraRJ vai ver. A gente colocando lá. Eu estou virando garota propaganda, porque... É uma carteirinha de benefícios, né? A gente está conquistando outras formas de benefícios. Sim, com serviços, né? Ou seja, profissionais da área de saúde, que podem, futuramente, vão estar na lista do site para terem esse benefício com desconto nas consultas. A gente está trazendo outros benefícios além dos descontos de restaurantes. Mas, por enquanto, a gente está tendo muitos restaurantes, produtos sem glúten, né? Que a gente pode estar comprando com desconto, para quem tem a carteirinha. Mas aí, só para a gente analisar isso por uma outra ótica, eu vou sugerir uma abordagem aqui diferente para esse tema. Eu sou um empresário de alimentação sem glúten, de alimentação inclusiva, assim como a Suzane. Aí, outro dia, final de semana, eu encontrei com a Vanessa, que é proprietária de uma padaria sem glúten aqui no Rio de Janeiro, do Vá Sem Glúten, no Recreio. Vanessa é uma pessoa com coração do tamanho do mundo, assim como estão essas duas meninas que estão aqui com vocês hoje. E a gente andando no shopping, um olhou para a cara do outro e falou assim, a gente não come nem pipoca, não pode comer nem pipoca aqui, né? E aí, eu fico com uma coisa na cabeça, Simone, ou Suzane, desculpa, que a gente, hoje, talvez o empresário que está vendo essa conversa aqui que a gente está tendo, também precise se sensibilizar de que existe um mercado, porque o empresário hoje ele só reclama, né? Eu tenho muito tributo, a folha de pagamento é um Deus me livre aqui, mas o mercado está saturado,
mas às vezes tem uma oportunidade que está passando embaixo do nariz dele, Suzane, que ele não está vendo também, né? Essa pessoa que reclama que hoje não tem boas opções sem glúten de restaurante, talvez essa reclamação precise chegar a outros ouvidos, que é o ouvido do empresário, né? Com certeza, Marcelo. Eles precisam se mobilizarem, porque assim, quando esse mercado começar a crescer, nós vamos poder reivindicar muito mais, por exemplo, impostos. Por que um pão francês não tem ST, um imposto, e o pão sem glúten tem? Aí o pão encarece o produto. Então, o mercado gluten-free, esse mercado, inclusive, ele cresceu muito na pandemia. Tem estatísticas falando isso. Né? Hoje se ouve falar, né? Muita gente tirou o glúten, até não foi nem porque tem alguma doença, alguma restrição, mas porque realmente resolveu. Então, assim, o mercado que está crescendo, eu espero que essa fala nossa aqui, sua agora, que venha mobilizar realmente os empresários para entenderem que eles precisam se juntar para fazer esse mercado crescer. E tem milhões de possibilidades para isso, né? E imagina, eu já estou mais velha, mas imagina as Não é mais gerações que velho vêm. nada. Ô, Tô, Suzane, tô. para de historinha. Eu sou velha. Não é Mas, nada. assim, as gerações lá atrás que estão sendo diagnosticadas, têm visto muitas crianças, como é que vai ser o mundo delas, né? Como que elas vão fazer? Os amigos vão dos aniversários, vão para as festas e não vai poder participar? Entendeu? Então, é muito maior, a causa é muito maior do que simplesmente eu me fechar no meu mundinho, eu vou comer aquele biscoito que eu posso, e só fala de comida, só fala disso. Vamos ver se a gente melhora isso, né, Noad? A condição das pessoas, né? Que eu quero sair, eu quero poder comer fora também. Aí, Suzane, finge que eu sou dono de uma escola, sou diretor de uma escola e eu gostaria que na minha cantina tivessem produtos sem glúten, ou eu pudesse atender essas pessoas, ou sou dono de um hotel, ou diretor de um hotel, ou diretor de um restaurante, e eu quero fazer parte desse movimento. Como é que eu faço? Olha, a primeira coisa é o seguinte: todo mundo acha que pode produzir produtos sem glúten. Não é assim. Então, compre, eu falo com essas pessoas, compre de produtores seguros. Por exemplo, você que é empresário, vá conhecer o espaço Sem Glúten Sem Limites. Quem sabe você ali não compra para o teu hotel para receber uma pessoa um pão que vai ser vendido lá, um bolo que vai estar sendo vendido lá. E isso vai fazer movimentar esse mercado. Não adianta, eu já fui em hotéis aqui no Rio de Janeiro que não tem absolutamente nada, nada. E também a maneira como você vai armazenar e servir também esse produto para atender o celíaco, né? Isso também é importante. Essa abordagem não é assim, botou ali a mesa junto com todo mundo, a mesma faca, não é assim. Mas o que eu peço é o seguinte: eu vou fazer o produto sem glúten na minha cozinha. Não faça. A sua cozinha está contaminada, não faça isso. Compre de produtores seguros. Mas aí, Suzane, desculpa eu insistir. Imagina que eu sou o senhor José Roberto, diretor do Hilton, dos hotéis Hilton. E aí eu estou vendo essa live aqui com vocês e falando assim, poxa vida, eu queria que os meus hotéis recebessem esse público ou tivessem ajustados para participar do Passaporte Sem Glúten. Com quem eu falo? Como eu faço isso? Então, a Noádia e a Sara, que fizeram toda essa programação. Fala um pouquinho, Noádia, você do passaporte. Como que esse empresário vai chegar até nós? Então, para falar sobre no site, existe um formulário que a pessoa pode estar preenchendo ou até mesmo enviando um e-mail através do e-mail do Passaporte Sem Glúten, que é o e-mail passaportesemglúten@gmail.com. E aí a pessoa envia esse e-mail e a gente, logo em seguida, imediatamente, a gente já recebe esse e-mail e entra em contato com a empresa ou o hotel para saber, né, as possibilidades, o que a gente pode fazer para ajudar, né, quais são os fornecedores. A gente vai dando
um caminho para essa pessoa ela procurar, né, os estabelecimentos. Então, é isso que é a função do passaporte com relação a essa questão de ter produtos nos hotéis para fornecer para os celíacos. E, em contrapartida, a Selbra também, né, como eu sou consultora técnica e tem outras nutricionistas também, a gente dá todo esse amparo, essas informações necessárias para que o hotel ou o restaurante tenha segurança ao servir o paciente com restrições ao glúten. Então, é esse apoio que a gente dá, né, gratuitamente. E também, se for uma coisa muito mais, né, ou seja, uma consultoria, e a gente também indica quem faça. É bem por aí, a gente vai fazendo dessa forma para poder, né, aproximar o mais breve, mais rápido possível. Noádia, eu sempre penso assim, a gente está vivendo uma transformação. Eu sou de uma época que podia fumar no avião, que fumar era bonito, tinha comercial de cigarro, depois proibiram propaganda de cigarro, e o cigarro foi sumindo, sumindo, sumindo. Hoje é difícil, pelo menos eu que ando bastante, eu gosto de andar a pé. Aqui no Rio de Janeiro é difícil você ver pessoas fumando. Eu vejo muito menos do que eu via quando eu era adolescente. A minha percepção, Noádia, é que a gente está fazendo parte de uma mudança. Sim. Essa geração, a nossa geração, está iniciando um movimento de uma nova forma de se alimentar. Sim. Só que a minha percepção, Noádia, é que o brasileiro, às vezes, ele tem a voz, parece que tem a voz baixa. Porque a gente reclama de que... Eu vi um comentário aqui, eu fui fazer exame de sangue e não tinha nada que eu pudesse comer lá, porque é normal, a gente sabe que é assim mesmo, tem biscoitinho, tem pãozinho, nada sem glúten. Mas a minha pergunta é, você que fez o exame, você foi lá na caixinha de sugestão e escreveu? Porque a gente não pode se vitimar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito das coisas tangíveis. Hoje eu fui buscar a minha filha Luana na escola e a Luana virou para mim com uma garrafinha térmica que minha esposa comprou para ela e falou assim, papai, soltou a tampa. Eu não pensei duas vezes, parei no shopping onde minha esposa comprou e falei, vai lá e troca. Ah, mas demorou meia hora. Entre não vamos trocar, não está na garantia, vamos mandar não sei o quê, vai para o Procon lá, trocaram. Mas o que eu quero reforçar aqui é que todos nós que estamos aqui, temos 90 almas aqui nessa live. A gente tem responsabilidade de escrever essa história. Então, se você foi a um lugar e não se sentiu acolhido, você tem que chegar para o gerente, para o dono, e falar, poxa, que legal, como a Suzane, ela dá uma aula de cordialidade. Você não precisa ser indelicado. Você pode chegar lá e falar assim, olha, eu amei seu restaurante, mas infelizmente eu não posso comer nada aqui. E como eu gostaria de comer? Então você pode virar o jogo. E às vezes a gente acha que isso está na mão só dos políticos, que isso está na mão dos governantes, e esse é um movimento que a gente está fazendo. Eu, a Suzane, a Noádia, o Yuri, a Catarina, tem uma galera que está brigando por você, mas você tem que brigar junto com a gente também. E brigar no sentido de participar desse movimento. A gente está colhendo frutos hoje. A Suzane produz produtos sem glúten, eu produzo. Lá no Espaço Sem Glúten, Sem Limites, você vai conhecer um monte de gente que faz cada coisa deliciosa. A Ale Batista, eu tive com ela terça-feira em São Paulo, está aqui na live com a gente. A Ale Batista é da patisserie mais clássica francesa e que montou um negócio 100% sem glúten, sem leite. Incrível, eu tive lá com ela. Ela, inclusive, falou que quer o passaporte. Ale, o passaporte ainda não está em São Paulo, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse momento. Então, o que eu quero reforçar aqui com a gente é não se cale, não espera. O movimento não é do político para baixo, é da gente para cima, é diferente. Marcelo, então, eu quero até te agradecer por essa abordagem sua, porque eu sozinha não faço nada.
Eu não posso estar em todos os restaurantes, em todos os laboratórios, em todos os hospitais, em todos os hotéis. É a própria pessoa que tem que falar com... E chega depois para a Selbra, olha, eu tive uma oportunidade, estive no hotel, ou estive no laboratório, e eles se interessaram. Vamos ver o que a gente consegue fazer? Porque não tem como. Não adianta você se vitimizar porque você tem uma condição e ficar reclamando de todo mundo e que o mundo tem que parar porque você está desse jeito e acabou a sua vida e não pode. Então, assim, eu acho, isso que eu falo, às vezes no grupo eu boto assim, uns vídeos, né, no ar, a gente fica triste quando vê alguma abordagem assim, gente, vamos, olha, a gente está começando um projeto, isso é novo, começamos agora, não tem um mês. Lógico que vai ter problema, assim, de um restaurante que não viu, que ainda não se adequou. Gente, tenham paciência. Um projeto novo, mas é um projeto grandioso, né? De uma audácia nossa, né, Noádia? Eu só fiz porque tem o Seban comigo também, tá? O Seban que viabilizou tudo isso, é uma parceria. Noádia e eu batemos um bolão, né, Noádia? Porque a Noádia fala uma coisa, eu vou e faço. Eu falo uma coisa, ela vai e faz. Então, isso tudo só é possível porque a gente... Sara também, né? Que é A Sara maravilhosa, faz as artes, o Kroll que ajuda no tráfego que pago quando nos eventos, e o Yuri que fez aquele vídeo institucional. Inclusive, no dia do Sem Glúten, Sem Limites, ele vai mandar uma pessoa filmar o nosso evento. Aquilo vai ficar um case para que a gente possa falar, olha só, nós estamos aqui. Né? E seria tão bom que todos enxergar. do Rio de Janeiro, né, toda a Selbra fosse para a gente fazer aquela força no vídeo. Isso dá uma visibilidade Não, tremenda. eu queria, Noádia, dar um testemunho aqui para vocês. A gente participou do Green Rio, que foi um evento gigante aqui no Marina da Glória, e eu vi uma coisa, eu me arrepio de falar disso. Quando eu cheguei na bilheteria do evento, virou uma moça que é um evento sobre sustentabilidade, muito além de sem glúten. É um evento muito abrangente. 12 anos. E quando eu cheguei na bilheteria, as pessoas falavam assim: você também vai para o evento sem glúten? Quer dizer, tinha mais gente no evento procurando o espaço sem glúten do que propriamente para o evento. Sim. Então, assim... É um espetáculo. E há 3 anos atrás era meia dúzia. Agora a gente lota um pavilhão. E está só começando. Mas aí a gente volta naquela tecla. Não sou eu, a Noádia, a Sara, a Suzane. Não, é você também. Vanessa passou aqui e falou assim, todo lugar que eu vou, eu coloco caixinha de sugestão. É isso, só que todo mundo tem que fazer isso também. A gente tem uma coisa, pessoal, que eu acho muito importante. O mercado sem glúten, ele não é um mercado qualquer. As pessoas têm uma mentalidade diferente. A estrito rigor, a Suzane talvez seja a minha concorrente, porque ela fornece bolo e eu forneço pão. Um outro mercado poderia falar que a gente é concorrente e a gente é parceiro. A gente vai almoçar nos restaurantes sem glúten, que poderiam ser nossos concorrentes, e a gente não tem isso. A gente tem um posicionamento em prol de uma causa maior. A gente quer ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que eu falo por mim, pela Suzane e pela Noádia, ninguém está aqui por dinheiro. Até porque a gente não ganha. A gente está aqui porque a gente entende que tem uma necessidade e que a gente tem uma missão de ajudar as pessoas. Só que você também, que também está nessa missão com a gente, você tem que entender que você tem um papel importante. Com certeza. E é legal que foi uma evolução muito grande, né? Eu sou de uma época que eu tinha que ficar na fila, né? Quando eu comecei a atender logo os pacientes com alguma condição relacionada ao glúten. Tem até um caso de uma paciente que ela não já tinha investigado a possibilidade da doença celíaca, ela não era celíaca, né? Já tinha passado por vários especialistas, gastros, feito todos os exames, né, necessários para a investigação. E chegou no meu consultório, já havia cortado os lácteos da alimentação, e aí chegou com os joelhos totalmente inchados, não conseguia nem andar.
E aí, conversando, nessa época eu já havia feito a pós em funcional, então já tinha toda essa visão dentro dessa condição de dieta com restrição para detoxificação, aquela coisa toda. Eu pensei, vamos fazer uma detox e vou excluir o glúten, né? E foi quando eu excluí o glúten dessa paciente e no retorno dela, ela voltou sem inchaço nenhum, desinchada, toda maravilhosa, agradecendo. E foi aí que eu comecei a entender que não era só o celíaco que precisava, né, dessa alimentação. Outras pessoas, e nem se falava de sensibilidade ao glúten não celíaca. Foi depois com os eventos do COINE, né, depois de um tempo, que começou a se falar sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca. E ter essa condição como um tratamento, né? Ou seja, para as pessoas realmente é uma coisa muito atual. Então, para você ver que existem outras pessoas que precisam, né, de ter dessa informação e que pode tratar essa pessoa, né? Tantas coisas as pessoas podem sentir, pode ser uma alimentação errada que a pessoa está comendo. O alimento, ele tem o papel de ser o bonzinho, mas também o vilão. Depende do que você, né? Cada pessoa tem as suas necessidades. Mas pode ter certeza que o glúten hoje, por ser uma oferta, muitos alimentos contêm glúten. Praticamente, os alimentos que a gente consome de manhã até a hora de dormir, né? Se você pensar, você come pão de manhã, você lancha uma barrinha de cereais, você come macarrão no almoço e lasanha, pizza, porque não tem tempo de comer arroz e feijão, você lancha sanduíche, você janta uma comida congelada, que é uma lasanha, uma pizza, ou seja, você passa o dia todo comendo aquele alimento que a gente sabe que é inflamatório, né? Tudo que você come demais, que você... Né? Imagine a pessoa que é celíaca, que nem sabe que é celíaca, que está comendo essa alimentação. Chega um ponto que ela, quando descobre a doença, né? Ela está toda descompensada, está cheia de sequelas. Ô, Então, assim... Noad, eu tenho uma pergunta para você. Outro dia, tem um mês isso, eu fui no meu médico, doutor Luiz Trocado, aqui do Rio de Janeiro, e eu falei para ele, doutor, tem uma coisa errada, porque eu vou à academia quase todo dia, eu tenho uma alimentação boa, mas eu não estou ganhando massa muscular. O que você faria nesse caso, Noad? Você já ouviu isso alguma vez? Porque ele me fez uma pergunta muito curiosa. Ele me perguntou o que você está comendo. Sim, O que você diz? Você já vivenciou isso, Noad? sim, aparece muito pacientes, né, que procuram a nutrição para ganho de massa muscular porque tentam de todas as formas, né? A internet hoje está cheia de dietas prontas e tudo mais, só que cada indivíduo tem suas necessidades. Então, existe essa questão de investigar, tem várias outras situações que podem ser investigadas, né, através de exames de sangue, questionários, sinais e sintomas, porque é através do questionário, sinais e sintomas que a gente identifica alguma falha no processo do dia a dia das pessoas. Foi quando, muitas das vezes, a gente, sem querer, descobre um celíaco, né? Porque nessa questão toda, como é o intestino, se a pessoa tem diarreia, se ela tem constipação. Então, a gente vai investigando através de sinais e sintomas. E também, outras questões é que, às vezes, a pessoa está se alimentando de uma forma inflamatória. Então, vamos ver se ela também está consumindo alimentos aí ou deixando de consumir alimentos necessários para o corpo dela. Então, assim, e a questão também das pessoas acharem que a proteína é o principal ali da dieta. Ah, vou querer ganhar massa muscular, vou consumir mais proteína na dieta. E não é bem assim. A proteína tem que ter Às vezes a proteína sai toda no xixi e não adianta nada. Ou então você está consumindo muita proteína, né? Apesar de ter essas ondas, essa moda da dieta hiperproteica, cetogênica e tudo mais, Uhum. tem que ter muito cuidado, porque a proteína é o único macronutriente que no subproduto final da digestão é tóxico para o organismo. Então, às vezes, você está Olha o que aumentando toxina no organismo decorrente de um aumento exagerado de proteína, esquecendo também do consumo do carboidratos. Mas isso é uma outra questão que a gente, né, que hoje, como se está se falando de glúten, mas pode ser um dos motivos, né, não dando importância aos carboidratos, etc. Então, tem muitas coisas que podem estar relacionadas a essa questão, essa condição de não ganhar massa muscular. Olha o que a Beta Pellegrino, olha o que ela escreveu aqui. Eu fiz uma dieta anti-inflamatória e também estava com o joelho inchado, problema de intestino irritável. Já tinha tirado a lactose e depois tive que tirar o glúten e agora estou bem, graças a Deus. Eu fico pensando, né? Porque tem um povo, Nádia, que
Assim, qual é a minha percepção? Que hoje a gente está se acostumando a sentir dor. Assim, a gente que mora em metrópole, o que mais abre aqui perto da minha casa é farmácia. A gente vê um monte de coisa fechar, mas farmácia abrir. Tem alguém que está interessado nessa nossa doença. Só pode, porque a gente se acostumou a sentir dor. Quando eu tinha meus problemas alimentares, quando eu me alimentava errado, eu tinha uma enxaqueca crônica. Eu era sócio da Neosaldina, tinha Neosaldina no bolso. Eu botava a mão no bolso, não tinha chave, mas tinha Neosaldina. E isso sumiu. Hoje eu não sinto absolutamente nada. Eu tenho bronquite, eu tenho asma. Eu nunca mais tive crise de asma. Nunca mais. Então, a gente tem que parar de achar que ficar sentindo dor é normal, né, Noad? Com certeza. E eu falo sempre assim, que a gente tem, a nossa alimentação tem um papel tão importante, que nossas células são dependentes dos nutrientes que vêm do alimento. Toda a bioquímica do nosso corpo precisa desses nutrientes necessários. E às vezes as pessoas negligenciam muito a alimentação. Acho que só comer qualquer coisa para encher barriga ou dar saciedade é o suficiente. E não dá importância. Aí quando está numa condição de uma patologia ou descobre uma doença, aí que hoje, graças a Deus, os médicos estão falando mais sobre nutrição, né? Eu tenho recebido muitos pacientes que o médico diz assim, procure um nutricionista. Para eles falarem isso é porque sabe que a nutrição pode resolver muita coisa. Não adianta só tratar ali com medicamento se não tiver a nutrição associada. Se fizer exercício sem a nutrição, não adianta. Então, assim, tem que ter um aporte, por exemplo, no caso que você falou do ganho de massa muscular, dos antioxidantes, né, para dar uma ação aí, né, de recuperação da massa muscular. Falta alguma coisa que precisa ser investigada. É como você falou, não adianta, se você tem essa dúvida, né, com certeza tem que investigar para saber o que está faltando. Então é isso, acho que não pode estar pensando só na questão, descobrir a doença, vou excluir o glúten, né? Ou seja, então excluir o glúten. Tem que estar vendo todo esse contexto aí, o que falta para recuperar, né, o intestino, o organismo, deficiências nutricionais, então, tantas coisas, né? E o celíaco precisa da nutrição, né, Noad? A indicação é nutricionista sempre, para adequar. É isso que eu ia perguntar, Suzane. Você tirou as palavras da minha boca. Transmissão de pensamento. Alguém que está vendo a nossa live aqui falando assim, mas eu tenho aquela artrite, aquela inflamação crônica que já não insiste em não me abandonar mais, eu já virei sócio da farmácia. O que eu faço, Suzane? Eu vou falar por mim, né? Porque esses sintomas eu tive lá no passado, né? Eu levantava de manhã com dores nas juntas, assim, para botar os braços e assim, com a dieta, né? Sem glúten, as coisas melhoraram, toda a parte de alimentação, nutrição, isso tem que ser acompanhado, gente. Não tem como. Eu vou falar pelos celíacos, não tem como o celíaco não ter um acompanhamento nutricional. Não tem. Porque ele tira os nutrientes, alguns, e tem que substituir por outros, e pensa que é só tirar o glúten da alimentação, não é bem assim. Primeiro alerta também. De vida, né? Primeiro alerta que eu diria é a pessoa investigar a doença celíaca. Primeira coisa. Né? Procurar um nutricionista que pode pedir esse exame laboratorial, ou um médico, um gastro, né? E solicitar o exame para a doença celíaca. Se a pessoa ou seja, não, depois dos exames, né, não tiver nada alterado, né, não for celíaco, aí sim, seria a possibilidade de fazer uma exclusão do glúten para ver se melhora os sintomas, que eu posso afirmar para você, muitas das vezes é a solução. Né? A gente sabe disso na clínica, né? Há quase 20 anos eu convivo com vários pacientes, né? Então sei que eu falo assim, gente, impressionante. Ou é bruxaria, ou é alguma coisa que a gente sabe que precisa ser estudado, investigado. Mas é bem por aí. Primeira coisa é investigar a doença celíaca. Porque às vezes também pode ser um celíaco e não saber, né? E tem um comentário aqui que eu achei muito legal. Aqui. Salada no pote, colocou aqui. Ó. Como é difícil fazer a pessoa sócia da farmácia mudar. Meu marido é um. O que eu queria falar para vocês é que, assim, eu tendo a discordar disso. Uma coisa é fato.
As mulheres vivem mais e melhor do que os homens. As mulheres têm uma preocupação maior com a saúde. As mulheres se cuidam mais e vivem mais. Assim, para mim, isso está muito claro. O que acontece, o que eu vejo acontecer, é que, às vezes, a sua mudança, ela contagia a família. O que não adianta é eu virar e falar assim, você tem que fazer uma dieta, você tem que mudar a sua alimentação, você que está reclamando, e eu não mudar. Então, a gente tem que ser exemplo. Quando a gente muda e as pessoas percebem que você mudou e que você melhorou, elas querem fazer a mesma coisa. Ninguém vai seguir uma dieta se você falar, olha, eu estou fazendo uma dieta, passaram-se 12 meses e eu só engordei. Ninguém vai falar isso. Então eu vou fazer também. Mas se você começar a emagrecer, começar a esbanjar a saúde, as pessoas vão falar, você está fazendo o que eu quero fazer também. Então, a sua mudança contagia a sua família, as pessoas que estão ao seu redor. O exemplo arrasta, né, Marcelo? Se eu estou vendo que está funcionando com você, eu também quero para a minha vida, né? Isso é legal, eu acho tão bonito isso. E é fato, né? É a corrente do bem, né? Vamos ajudar todo mundo aí. Eu estou vendo o pessoal está gostando, eu estou lendo aqui os comentários, mas é isso, gente, essa mobilização de conscientização, né? De que hoje a gente precisa disso, uma dieta mais saudável, né? E ter uma qualidade de vida melhor. Então, quanta coisa boa, né? A gente está aqui hoje compartilhando, né? Achei... Eu estou lendo aqui, eu fico aqui lendo os comentários, achando o máximo. E é fato. Muito bom. Né? Mudou a alimentação, melhorou, ou seja, encontrou uma dieta própria para ela, a pessoa melhora, não tem jeito, você vê nitidamente, né? Então, hoje não tem mais a desculpa, dizer assim, será que vai funcionar? Funciona sim. E melhora até o humor, né, no ar? Já que a gente fala, já que vocês estão falando dos sintomas de você, eu sou um exemplo. Na minha família, todo mundo chega a uma certa idade, engorda, é obesa. Então, tem uma genética. Eu fiz o exame genético na época, logo quando surgiu o exame genético no Brasil, eu fiz o exame e descobri, eu tenho genes da obesidade. Então, quando chega depois dos 40, perto do menopausa, as mulheres engordam. E sempre com problemas de artrose, disso, daquilo. Gente, eu tenho que mudar essa história. E aí foi quando eu descobri, né, que eu tenho essa genética e já pensei em modular meu organismo. E hoje eu sou um exemplo, já era para estar obesa, e não estou, né? Estou super saudável. Eu vou para os médicos, eles falam assim, nossa, tem inveja do teu fígado, tem inveja do teu seja, porque está tudo... Então, assim, eu falo assim, primeiro eu fiz a nutrição para mim, né? Primeira coisa que eu pensei assim, gente, eu tenho que eu quero estar saudável. E aí, com isso, eu ajudo as pessoas. Então, é fato de que a nutrição tem um papel importante, muito importante. E essa questão de o que a alimentação hoje é inflamatória, o ambiente é obesogênico, as pessoas, é nítido que a pessoa emagrece, a gente fala emagrecimento não é para estética, emagrecimento é para saúde. Então, quando você já perde a gordura em excesso, você já vê melhoras significativas na saúde. Então, como perder essa gordura? Tem que desinflamar. A pessoa está inflamada. Primeiro ponto que ela tem que ver, ela está inflamada. Se ela está com excesso de gordura, ela está inflamada. Aí, qual é a causa dessa inflamação? Vamos pensar. Aí vem várias coisas. Uma delas, a gente sabe que é a alimentação, né? E principalmente essa questão do consumo exagerado de trigo. Vamos combinar. Nod, eu sempre conto a minha história aqui, Nod. Eu vou repetir aqui, porque eu acho importante a gente sempre ter exemplos reais na cabeça, né? Eu trabalhava no mundo corporativo. Eu fazia check-up médico todo ano, até que descobriram Hashimoto e minha tireoide cheia de nódulo. Aí que eu resolvi ir no nutricionista pela primeira vez na minha vida. Nutricionista endócrino, que eu nunca tinha ouvido falar, só é tipo lenda para mim o que era endócrino. Aí eu comecei, e aí eu fui no primeiro médico que mandou mudar a alimentação. Fui no segundo, mandou mudar a alimentação. E aí, Noádia, o que eu achei que é incrível é que quando eu tirei quando viram minha doença autoimune, quando eu fui parar na mesa de cirurgia, todo mundo falou, olha, teu corpo está berrando, pedindo socorro. E você tem que tirar as coisas que estão te fazendo mal. E eu vou te falar, Noádia, eu liguei para a menina que era minha nutricionista na época, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu cortei o glúten, cortei o leite. Né? Leite eu nunca tomei, a verdade é que eu nunca tomei muito leite a vida toda.
mas já tinha tirado o glúten por completo. Ela falou, eu liguei para ela e falei assim, tem alguma coisa errada. Porque em uma semana eu perdi 4 quilos, eu acho que eu estou piorando, eu devo estar ficando mais doente. Ela falou, Marcelo, você está desinflamando. E aquilo, para mim, caiu como, caramba, se isso aconteceu comigo, pode acontecer com um monte de gente. E aí, Nádia, todo mundo que eu conheço que fez essa mudança, que procurou orientação e mudou a alimentação, ninguém nunca na minha vida, nos meus 47 anos, ninguém nunca virou para mim falando assim, mudei e não adiantou nada. Ninguém. Todo mundo vem com uma história de transformação. É isso aí, gente. É por aí. A gente vê, e esse papel hoje que o Marcelo, né, representa, né, porque ele está aqui junto com a gente, isso é uma coisa maravilhosa de poder ajudar as pessoas, né? Eu acho que a gente está junto porque a gente tem esse mesmo perfil, né, de querer o bem. Então, a alimentação é tudo na vida, né? Então, a gente precisa para se sustentar. Então, assim, no meu caso, a Noad não é celíaca, mas ela é celíaca porque ela vive a nossa causa, sempre pensou na gente, ela não consome, vai nos restaurantes que a gente pode ir, nunca houve isso. Então, assim, a gente só agradece, né, Marcelo, de existirem pessoas assim como vocês, que tiram, gastam tempo com a gente, né, de ouvir as nossas mazelinhas, né? As nossas coisas que não é fácil, tá, gente? O celíaco, ele realmente tem dificuldades. A gente tem horas que dá uma birutice na cabeça, que a gente fala, meu Deus, porque se eu quiser comer alguma coisa diferente, eu vou ter que fazer, né? Às vezes, porque eu não vou encontrar. E também não quero comer industrializado. Então, tudo é muito, não é assim, uma situação muito legal. Mas ter pessoas como vocês, né, que falam disso, desmistificam, né, ensinam. Isso é tudo de bom, né? Eu queria que muita gente estivesse aqui, gente, escutando o que a gente está falando, aprendendo com a Noad, com você. Eu sou, assim, uma pessoa grata, sabe? Porque isso... Olha, eu vou falar para você uma coisa. Às vezes a pessoa não tem o que fazer, né? Busca ser voluntário, tá? Porque isso ajuda muito. Você servir, você sair de você e ir até o outro. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Isso me alegra muito, sabe? Eu fico muito, muito, muito feliz. E que Deus colocou, assim, pessoas maravilhosas, assim, junto para a gente caminhar, né? E eu não sei... É o que o pessoal do nosso grupo, da Célula, sempre fala, né, Suzane? Juntos somos mais fortes. Mais fortes, muito mais. Então, assim, a gente, não sei se está acabando no seu tempo, mas o que eu quero dizer é deixar aqui o convite para sábado, quem mora no Rio de Janeiro, tão pertinho, né? Tem metrô muito perto do espaço que a gente vai estar. Vem visitar o Espaço Sem Glúten Sem Limite, vem estar com a gente, vem conversar, vem trocar, vem perguntar para a gente assim, vocês precisam de ajuda? A gente vai falar, sim, sim. Então, assim, Marcelo está lá com a gente. Então, assim, vai ser uma oportunidade muito especial, em pleno sábado, que o tempo vai nos ajudar, não está aquele calor, que vai estar bem legal, de estar todo mundo junto, né? E que se você não é celíaco, ou por algum motivo gostou também, quer ouvir falar e quer conversar com ele, vai lá também. Não necessariamente a gente está esperando só, é um evento exclusivo para quem é celíaco, não. É um evento para quem quer mudar a vida, para quem quer servir, para quem quer estar junto de gente boa, que está aí para fazer diferença no mundo. Né, Marcelo? Como você mesmo falou, hoje não se fuma tanto, hoje não... Então, quem sabe, né? A gente vai ter essa condição, né? De não ficar nesse drama que os celíacos vivem, que vai pegar um avião, tem que pedir milhões de informações, tem alguma coisa para comer. Eu já viajei daqui para fora em jejum. Então, assim, vamos nos ajudar, né? E esse trabalho lindo que Marcelo faz, e Noad também, eu sou grata, Noad, Sara, Yuri, esse povo todo maravilhoso que está junto com a gente e que faz acontecer, né? E a gente está aqui no Rio de Janeiro, na capital, né, do turismo, de tudo. Vamos embora, gente. Vamos junto com a Célula RJ.
Isso com aí. Ó, o passaporte. povo está dizendo que vai aqui, ó. Jarque já Opa! botou. Ó, que horas que é então sábado, dia 30? Que horas começa? 9h30. 9h30. E ó, outra coisa que eu quero falar. Você Ah, comentou do Green Rio. O Green Rio ele era de 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. 1 hora da tarde não tinha mais nada, né, Marcelo? É. Você estava lá, você Estão viu. perguntando o endereço, é na Rua acabou o milho, Visconde de acabou a Pirajá. pipoca. Qual o É endereço, Rua Suzane? Visconde Visconde de de Pirajá, 540. Visconde Fica de Pirajá, Pirajá, 540. 540. Qual o terceiro metrô andar. mais próximo? Tem o metrô do Jardim de Alá, que é onde o pessoal solta, e o outro qual é, Nossa Suzane, aquele Senhora da outro? Paz. Nossa Senhora da Paz. Tem dos Fica no dois meio lados. entre os Vai dois. Então, andando, qualquer Entre um os que você dois, a descer. pessoa tranquilo. chega lá. É pertinho, dá para ir a pé A gente até vai o colocar um 540. cavalete na porta que a pessoa já vai saber que é para lá. Pega a escada rolante e sobe. Vai ser feliz. E outra coisa também, os celíacos, ou pessoas que às vezes têm uma restrição ao glúten, outras situações, também é importante que tem muitas sensibilidades alimentares, né? Algumas alergias. Então, assim, tem produtos lá que atendem alguns alérgicos a outros, ou seja, componentes dos alimentos. Mas interessante também é participar para discutir isso, né? Porque o celíaco, às vezes, tem problema com lactose, né? Às vezes com a proteína do leite, às vezes com as oleaginosas. Então, a gente está construindo também uma alimentação também mais inclusiva para essas outras condições. Então, é importante que participe, que vá lá, converse, porque a gente está aberto a entender isso, a poder, né, entender e até, quem sabe, né, Suzane, chamar expositores que forneçam sem glúten, sem alérgenos. Então, é isso que a gente tem que pensar aí nessa inclusão. E também eu quero deixar um apelo aqui para os lojistas que estão, às vezes, escutando, querem colocar um produto diferenciado na loja. Vai visitar o espaço, quem sabe faz uma parceria, né? E acaba levando o produto para a loja e aumentando o leque de opções para nós, né? Então, também isso Tá, é então, importante. deixa eu só reforçar aqui o pedido, o chamado, então. Sábado, dia 30, a partir das 9h30, Rua Visconde de Pirajá, 540. 540. 540. Ninguém vai dizer que, A ó, partir das a 9h30. partir das 9h30 da manhã, sem hora para acabar, não perde. Vai ter um monte de gente legal, você vai conhecer um monte de produtos legais. E é isso, e a gente se encontra lá, né? Todos E a nós. intenção também é a gente saber qual é o assunto a discutir, porque a gente pode promover outros encontros, outras reuniões, outras palestras com nutricionistas para poder ajudar, já que tem muita gente que não tem condições de ir a um nutricionista, né, que entenda sobre doença celíaca, alergia alimentar. Então, a gente pode, né, fazer um encontro, quem sabe até, né, esclarecer bastante sobre essa temática e poder ter uma qualidade de vida melhor. Isso é importante. Ó, Por que não a gente, nesses encontros de sábado, discutimos isso também, né? Porque o CEBAN está para isso, está para poder promover eventos e trazer inclusão. Tem isso. uma pergunta aqui se tem que se inscrever. Tem no link que está lá na bio, você pode se inscrever, mas é gratuito. Não deu para se inscrever, não deixa de ir, não. Vai chegar lá de qualquer jeito, né, Noádia? O importante da inscrição é que a gente vai Monta o promover vários cadastro. sorteios. E aí, quem tiver Ó, inscrito no site, esse site está na bio da página da Celbra ou do CEBAN. É um link do Deutsche, né, para se inscrever no evento. depois eu vou colocar aqui nos stories, a gente coloca nos stories lá da Celbra também, o link para você se inscrever. Mas lembrando, é gratuito. E leve a Na família. filmagem lá do Yuri, bota todo mundo lá, né? Pra gente, quem sabe, com essa bastante gente no dia, a gente não comove muitas empresas aí, né? Restaurantes, hotéis, para terem alimentos com, ou seja, restrições para atender as restrições alimentares. Não só o glúten, mas outros alimentos também. Vamos todo mundo fortalecer lá, fazer uma força. É isso que a gente precisa. A gente precisa muito disso. Marcelo, Para mostrar que a gente. para colocar o link, depois põe aí no teu, tá lá na nossa, a Celbra RJ, o @ Celbra RJ, mas o Marcelo vai colocar também. Alguém pediu, a Jacira pediu para colocar aqui. Jacira, se eu colocar aqui, você não consegue clicar. Lá nos stories você consegue clicar e aí você vai direto para a página da inscrição, tá bom? Noádia,
Suzane, muito obrigado por enriquecer a nossa noite, iluminar a nossa noite com a presença de vocês. A gente se encontra sábado pessoalmente, não só a gente, como essas 100 almas que ficaram aqui do início ao fim da live com a gente. E a gente vai, esse evento já é o segundo e não é o segundo à toa. Então a gente vai continuar sacudindo o mundo com alimentação saudável. Isso, nós é que agradecemos também, Marcelo. E pede, e o pessoal aí, essas 100 pessoas, compartilhem e convidem outras pessoas. Né? E leva Rio sem glúten, amigo, vamos ter o Rio sem glúten, sem limite. Isso aí. Não é porque... Ó, meu convite para você é vá se surpreender. Você nunca mais vai falar que a alimentação sem glúten é sem graça ou inacessível. Vá e se surpreenda. Meninas, um beijo. Beijão, eu vou Marcelo. deixar a live salva. Vou chamar lá a Célula para a gente compartilhar e vai ficar salvo. Tá bom, Marcelo. Tá bom? Obrigado. Beijo, até sábado. As pessoas que assistiram, obrigada. Valeu, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo. Até sábado. Até Fiquem sábado. com Deus.